Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 12, 14 e 15, que diz o seguinte: E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esse texto trata, irmãos e irmãs, da relação entre o perdão humano e o perdão de Deus, a partir de uma das petições da oração dominical, o Pai Nosso, que se encontra no Sermão do Monte. E não podemos esquecer que é no Sermão do Monte que Jesus orienta os discípulos sobre os fundamentos básicos do viver cristão. A oração dominical tem 7 petições. E essa petição, versículo 12, é a mais temível. Por quê? Porque condiciona o perdão de Deus ao nosso perdão aos outros. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Por isso, Mateus dá algumas explicações suplementares nos versículos 14 e 15. A primeira parte do versículo diz: perdoai as nossas dívidas. Quando lemos o texto original, nós temos a impressão de que Mateus tirou a ideia de dívida da lei do comércio, até pelo próprio contexto em que ele escreve o seu evangelho. E aplica essa ideia, por analogia, às relações do homem com Deus e com o próximo. Portanto, a ideia de dívida se refere às dívidas morais e espirituais para com Deus. Ou seja, o nosso pecado prejudica a Deus, assim como um devedor prejudica o seu credor. A segunda parte do versículo diz: assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Observem que o verbo está no tempo passado. Temos perdoado, ou já perdoamos. É importante nós termos em mente que o texto deixa claro que Jesus presume que quando nós pedimos perdão a Deus, já perdoamos a todos aqueles que estão em dívida conosco. Ou seja, já perdoamos a todos que nos ofenderam. Os versículos 14 e 15 diz que porque se perdoarmos aos homens as suas ofensas, também Deus nos perdoa. Mas se nós não perdoarmos aos homens as suas ofensas, tampouco Deus também vai nos perdoar as nossas ofensas. Aqui Mateus explica de maneira mais clara e direta que, segundo Jesus, se nós perdoamos aos outros, a quem nos ofendeu, Deus nos perdoará. Mas se não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Quer dizer, existe uma conexão entre o perdão de Deus e o perdão dos homens. Perdoar, portanto, é a condição imposta por Deus para o nosso próprio perdão. O meu perdão, o perdão de Deus para comigo, depende do meu perdão para com o próximo. Ora, irmãos e irmãs, o perdão humano e o perdão divino não podem ser separados, de acordo com esse texto. Por quê? Porque estão ligados entre si. Um não existe separado do outro.
Não é possível, portanto, separar nosso perdão do perdão que esperamos receber de Deus. O perdão de Deus para comigo está diretamente condicionado ao meu perdão em relação ao próximo. Agora, existem três coisas consideráveis, três aspectos importantes para perdoarmos. Primeiro, devemos aprender a compreender os outros. Sempre há alguma razão que leva as pessoas a agir da maneira como agem. Essa é a primeira coisa que precisamos aprender. A segunda coisa que precisamos aprender é que devemos esquecer. À medida que recordamos e voltamos a trazer à nossa mente, à nossa memória, alguma ofensa ou ferida que nos tenha infligido alguém no passado, não seremos capazes de perdoar. E por último, devemos amar. Só podemos amar ao próximo, ao nosso irmão, se Cristo, que é o amor de Deus, habitar em nossos corações, habitar em nossas vidas. Ora, irmãos e irmãs, algumas conclusões que nós podemos chegar é que Jesus, nesse texto, nos ensina que o limite da ação de Deus em nossas vidas é a nossa capacidade de perdoar. Ou seja, quanto mais eu perdoo, mais abençoado eu sou. Quanto mais eu perdoo, mais Deus está disponível para atender às minhas orações. A bênção de Deus em nossas vidas depende do nosso perdão. Essa é a grande verdade desse texto. Sem perdão da nossa parte, para com o nosso próximo, Deus não age. Sem perdão, não existe bênção. Sem perdão, Deus não nos abençoa. Sabemos, irmãos e irmãs, que na nossa relação diária com o nosso próximo, às vezes até mesmo na nossa comunidade, na nossa igreja, às vezes as relações ficam muito difíceis. Né? Talvez por isso Jesus chama a atenção para a necessidade de nós termos sempre em mente que as bênçãos que recebemos ou não recebemos dependem exclusivamente da nossa capacidade de perdoar. É perdoando que se recebe. É perdoando que temos acesso a Deus. É perdoando que nos achegamos e nos tornamos mais íntimos do nosso Deus. Agora pense nisso, irmão. Há quanto tempo você ora e não recebe a bênção que você espera de Deus? E muitas vezes nessa hora nós achamos que Deus está demorando, que Deus não está nos ouvindo, né? Nos sentimos desprezados por Ele. Né? Quando talvez o seu caso de muitos outros seja justamente porque falta o perdão. O texto deixa claro que sem perdão não existe bênção. Né? Daí a necessidade de nós estarmos conscientes, né? Da nossa condição de pecador diante de Deus e diante do próximo, quando pedimos a Deus e quando particularmente repetimos ou recitamos o Pai Nosso, a oração dominical. Uma outra coisa que nós temos que pensar, e eu gostaria que você
pensasse comigo é que é possível que a demora àquela bênção, a demora da resposta àquela oração que você faz já há muitos anos, há muito tempo, tá? Esteja relacionada à falta de perdão. Porque o texto é claro. Né? Se perdoamos, Deus nos perdoa. Se não perdoamos, Deus não nos perdoa. O desafio agora que eu deixo para vocês, para mim também, é estarmos constantemente buscando formas, né, de amarmos ao nosso próximo, de não guardarmos ressentimento e de estarmos sempre prontos a perdoarmos, para assim sermos igualmente perdoados e abençoados por Deus. Que a graça e o amor de Deus, irmãos e irmãs, seja com todos nós, hoje e sempre. E não esqueçamos, é perdoando que somos perdoados. Amém.